Olá! Que tal a gente explorar hoje um material que, olha, cutuca uma ferida bem comum, a de ser bom demais. A gente está falando do e-book A Culpa dos Bons. E ele faz parte de uma coletânea maior, O Mal das Pessoas Boas, sabe? Do psicólogo Cláudio Bal Júnior. A promessa aqui é entender por que essa coisa de tentar agradar todo mundo o tempo todo esgota a gente. E como achar um caminho mais autêntico para viver. Sabe aquela exaustão? Depois de um dia falando sim, quando a vontade era dizer não, ou, sei lá, a dificuldade em colocar limites. Parece que esse é o ponto de partida do autor, né? A tal da máscara da bondade. Exatamente. Mas olha, não é só uma máscara social, tipo, para parecer legal. O autor descreve como uma necessidade emocional mesmo, bem profunda. Ele argumenta que essa gentileza toda, essa fuga de qualquer conflito, muitas vezes não é bem uma escolha livre, sabe? É mais um mecanismo de defesa que a pessoa constrói por medo. Medo de rejeição, de não ser amada, medo do conflito em si. É quase como se a pessoa pensasse lá no fundo: olha, se eu não for útil, se eu não for agradável o tempo todo, ninguém vai gostar de mim. Vira quase uma condição. Nossa, e o custo disso parece bem alto, né? O livro até menciona ressentimento, cansaço, mas o que me pegou mesmo foi a ideia da raiva que ninguém vê. Como assim? Quer dizer que a pessoa boazinha não sente raiva? Sente, com certeza sente, mas é que ela aprendeu a engolir, sabe? A obra sugere que essa raiva que, vamos combinar, é um sinal supernatural de que um limite foi invadido, né? Uhum. É vista como algo feio ou errado para quem está usando essa máscara da bondade. Só que tem um detalhe: ignorada, ela não desaparece. E aí vem o surpreendente, segundo o autor. Como ela se manifesta? Pode virar aquela fadiga crônica, sabe? Sem causa médica aparente. Ou então aquela passividade agressiva, tipo, a pessoa fala, tá tudo bem, mas com os dentes cerrados, sabe? Sei. Tenso. Ou pior ainda, pode até se transformar em culpa. Falando em culpa, esse é outro ponto-chave, pelo visto. O e-book faz uma distinção que achei bem interessante entre a culpa real, sei lá, por algo que a gente fez mesmo, e a tal da culpa herdada. O que seria exatamente essa culpa herdada? É aquela que bate só de pensar na gente mesma. Por querer algo para si, precisamente. É bem isso. É aquela pontadinha de culpa que surge quando você pensa em descansar em vez de ajudar alguém mais uma vez. Ou quando você finalmente consegue dizer não para um pedido. O autor argumenta que essa culpa, muitas vezes, não tem muito a ver com a situação ali, do momento. É mais como uma regra invisível que a gente aprendeu lá atrás, talvez na infância. Aquelas mensagens tipo, não incomode, não ocupe espaço, esteja sempre disponível. Funciona quase como uma autopunição por ousar sair do script do bom menino ou da boa menina. Entendi. E essa culpa toda parece que acaba bloqueando a gente de acessar umas partes mais complexas de nós mesmos, né? Tipo, não pode sentir raiva, não pode pensar em si. Exato. E isso nos leva direto para um conceito fundamental que o autor explora bastante, inspirado lá no Jung, a sombra. Sombra. E olha, a sombra não é necessariamente má, tá? Mas ela contém tudo aquilo que a gente reprime porque acha que não combina com a nossa imagem idealizada. Tipo a raiva, o egoísmo, a inveja, a preguiça, até uns desejos que a gente considera meio inadequados. O ponto é, negar essas partes não faz elas sumirem. Pelo contrário, elas podem acabar vazando de formas inesperadas, sabe? Como autossabotagem ou julgamentos super severos sobre os outros. Integrar a sombra, que é o que o autor propõe, é reconhecer que também temos esses aspectos. Não é para se tornar uma pessoa ruim, mas sim mais inteira, mais humana. Integrar. Mas isso inclui ver valor em coisas que a gente geralmente condena? O livro fala da força escondida nos traços reprimidos. Como isso funciona na prática? Meio confuso isso. Parece confuso, mas é uma virada de chave bem interessante. O autor sugere que a gente olhe para essas características que a gente reprime e pergunte: qual é a força ou a necessidade que está por trás disso aqui? Por exemplo, a vaidade, que a gente critica tanto. Será que não esconde um autocuidado essencial que a gente perdeu?
Ah, Ou o orgulho, que é visto como negativo. Talvez ele seja a raiz da nossa dignidade, do nosso autorrespeito, se for bem direcionado, claro. Aquela agressividade contida pode ser justamente a energia que está faltando para a gente defender nossos limites de forma saudável. Quando a gente reconhece e integra essas forças com consciência, elas deixam de ser tóxicas, sabe? Viram recursos. É como ter um carro. Você precisa do acelerador e do freio. Negar o freio não te faz o motorista melhor, né? faz sentido. Amarrando tudo isso, então, a ideia final é chegar na tal liberdade de não agradar. Mas olha, isso não soa um pouco egoísta para quem foi ensinado a vida inteira a cuidar do outro primeiro? Fico pensando nisso. Essa é uma preocupação super comum e o material aborda isso sim. Mas a proposta não é o egoísmo. Veja bem, é a autenticidade. É entender que a gente pode se importar de verdade com os outros sem precisar se anular no processo. Que é possível dizer não sem aquela culpa que paralisa. É poder estabelecer limites claros e ainda assim ter conexões verdadeiras e profundas. O argumento central é que uma conexão que exige que uma das partes se submeta ou se apague, bom, ela não é saudável nem sustentável a longo prazo. Essa liberdade de não agradar seria, na verdade, a base para construir relações mais honestas, mais reais. Entendi. Então, no fim das contas, a bondade como escolha livre, que o autor propõe lá no e-book, não é tipo a ausência de sombra ou de limites, mas é o resultado dessa jornada toda de integração. É isso. Exatamente. É bem essa a ideia central. Uma bondade que não nasce da obrigação, sabe? Nem do medo da rejeição ou daquela culpa herdada que a gente falou. Nasce da liberdade de ser quem a gente é, com luz e sombra, tudo junto. É uma bondade que respeita os próprios limites, tanto quanto respeita os limites do outro. Que cuida, sim, mas sem se esvaziar no processo. A autenticidade vem primeiro. E aí sim, dela pode florescer uma bondade muito mais real, muito mais potente. Bom, então, para resumir, a jornada que a Culpa dos Bons propõe e que está lá na coletânea maior, O Mal das Pessoas Boas também, é um convite bem direto para a gente repensar a nossa relação com a própria bondade. Sair um pouco da performance do eu preciso ser bom e ir mais para a autenticidade. Reconhecer a raiva como um sinal, acolher a sombra, tentar curar essas culpas antigas e até descobrir força onde a gente achava que só tinha defeito. É um caminho para uma bondade mais inteira, talvez. Exatamente. E aí fica, né, uma reflexão importante para quem está ouvindo. Como que entender esses mecanismos internos? A máscara, a sombra, a culpa herdada pode de fato mudar a forma como alguém estabelece limites ou se relaciona no dia a dia. O que será que realmente se transforma quando a gentileza deixa de ser assim uma moeda de troca por aceitação e passa a ser uma expressão genuína de quem a gente é, com tudo o que isso inclui? Uma pergunta potente mesmo para a gente continuar pensando. Nossa exploração dessas ideias do Cláudio Bal Júnior fica por aqui hoje.